Boa noite, eu sou Kenaua, como já fui apresentada, né, sou enfermeira lá da Vigilância do Óbito da Secretaria de Estado da Saúde. A gente vai começar a nossa apresentação, deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto, gente, hoje a gente vai falar, conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do preenchimento da declaração de óbito, né, algumas coisas que a gente aparece lá para a gente, né, que a gente queria mostrar para vocês a dificuldade que a gente encontra principalmente nas causas que a gente se depara, né, na análise desses óbitos, tá? E isso vai ser mais detalhado no decorrer da apresentação. Cadê? Pronto, só para vocês se situarem como é que a gente funciona, onde é que a gente se encontra dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Né? A gente faz parte de uma diretoria, né, que é a Diretoria de Vigilância em Saúde. Essa diretoria conta com duas coordenações, a de Vigilância Sanitária e essa aqui que eu estou mostrando para vocês, né, a Coordenação de Vigilância Epidemiológica, onde a gente se encontra, a gente da Vigilância do Óbito, que é na gerência de Sistema de Informação de Vigilância em Saúde, tá? A coordenação de vigilância tem mais outras 4 gerências, tá? Que não vem ao caso agora, e a vigilância do óbito se encontra nessa gerência do Sistema de Informação, tá? Nós formamos uma equipe onde temos enfermeiras, nós hoje somos em 6 enfermeiras, né? Que a gente se divide em regionais para dar melhor assistência aos municípios, tá? Para o monitoramento de alguns óbitos, né? Dos óbitos de maneira geral, na verdade. E contamos com Meiriane, né? Que é a médica responsável pela análise dos óbitos com causa mal definida, tá? A gente também tem uma parceria com o pessoal com a equipe do Comitê de Mortalidade Materna e Infantil, né? Tem uma ligação muito próxima com o comitê por conta da importância, né, dos óbitos. Vocês vão ver, eu vou falar para vocês quais são os óbitos que a gente monitora mais de perto, né, com mais detalhe, e o comitê faz uma parceria muito importante nesse processo. Outra parceria importante é do SIM, SINASC e SINAM, que são sistemas de informação. O SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade, né, onde o SINASC sobre nascidos vivos, e o SINAM, que é o Sistema de Agravos de Notificação. A gente tem, com o Sinan, a gente não tem uma certa aproximação, mas o lado mais importante aqui é do SINASC por conta dos óbitos e nascidos vivos. O Sinan tem por conta dos agravos, né? Então a gente tem muito agravo de tuberculose, hanseníase, enfim, todos os agravos de notificação compulsória têm uma ligação muito forte com o Sinan e a gente está sempre em contato. Então, nós da vigilância do óbito temos uma função que é bastante importante, né? Então, a função da vigilância é monitorar e investigar alguns tipos de óbitos, né? A gente monitora os óbitos de mulheres em idade fértil, só para deixar claro que são aquelas mulheres entre 10 e 49 anos, tá? E o objetivo da gente investigar esses óbitos é a gente tentar resgatar ou buscar óbitos maternos que estão escondidos, né, que não foram declarados na declaração de óbito, né, que não foram notificados, e a gente consegue resgatar alguns óbitos maternos, se não todos, através da investigação, do monitoramento dos óbitos de mulheres em idade fértil. Tá? Os maternos, a gente também faz o monitoramento e investigação por conta de a gente saber, conhecer o porquê, qual foi o motivo de ter levado essa mulher a óbito. Uma pessoa que está gerando vida, a gente não espera que venha a óbito, né? A gente espera sempre êxito. E a gente busca nesse processo saber o porquê. Se houve falha durante esse processo, o interesse da gente não é buscar culpados, não é investigar para buscar culpados de uma maneira geral, né? Não é esse o objetivo, né? A gente quer saber se houve falha no processo da saúde primária, no processo da atenção hospitalar ou no pós, né? Pós essa questão hospitalar. Então, se houve falhas, a gente vai buscar melhorar. Esse é o objetivo das secretarias dos municípios, juntamente com a Secretaria de Estado, tá? Os óbitos infantis, que são os óbitos menores de 1 ano,
E os óbitos fetais, a gente também faz um monitoramento buscando também saber se teve falha no processo que levou essa criança ao óbito, se foi falha no acompanhamento dessa gestante, né, que veio a ter o seu óbito fetal ou infantil, se teve a ver com assistência hospitalar ou no pós-hospitalar também, em casa, que aí volta para a atenção primária, né? Então, esse é o objetivo também de investigar esses óbitos. E a gente investiga e monitora também os óbitos com causas mal definidas. E o que é óbito com causa mal definida? Meire também vai especificar melhor sobre isso, que esse é o nosso grande ponto de hoje, tá? São aqueles, a gente trabalha muito com causa básica, né? A gente, quando vai analisar os óbitos, de uma maneira geral, a gente analisa a causa básica que levou a pessoa ao óbito. E muitas vezes a gente tem causas mal definidas. Como eu disse, Meire vai especificar melhor, mas causa indeterminada, insuficiência múltipla de órgãos, enfim, uma septicemia, nada disso iniciou o processo que levou ao óbito. Então, a gente busca lá a encontrar a causa básica, e é por isso que a gente investiga os óbitos com causa mal definidas, e tem muita situação de óbito com causa mal definida, vocês vão ver, inclusive, pelos nossos dados, tá? Então, a importância das causas do óbito é, através da análise dos dados estatísticos, fornecer uma avaliação sobre a situação de saúde da população e dos serviços de saúde, orientando, assim, as políticas públicas nas ações de intervenção, prevenção e controle de novos óbitos. Os gestores, eles só vão poder agir, fazer algo para evitar que outras pessoas morram pelas mesmas causas, se conhecer quais são as causas que levam a população ao óbito. Então, só para a gente esclarecer, o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é o SIM, é o sistema responsável pela captação dos dados sobre óbitos, todos os óbitos que ocorrem em nosso território. Então, todo mundo que morreu no estado de Sergipe, ele precisa estar no SIM, né, que é o Sistema de Mortalidade, de Informação sobre Mortalidade, para que a gente conheça os dados, conheça de que a nossa população está morrendo. Então, para isso, todo santo bichinho que morre precisa ter uma declaração de óbito, que é o documento padrão para alimentação do SIM, né? Que é ADO. Também Meire vai falar sobre isso um pouquinho. E o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, ou SINASC, que é o sistema responsável pela captação dos nascimentos ocorridos. Então, todo mundo que nasce em nosso território também precisa de um documento, que é a declaração de nascido vivo, tá? Esse documento vai servir para a família fazer o registro civil. Então, a pessoa só é considerada oficialmente viva se faz o seu registro no cartório. A pessoa só é considerada oficialmente morta se faz seu registro civil lá no cartório, tá? E aí eu vou passar agora a palavra para a Meire, para ela dar prosseguimento, tá? Boa noite a todos, né? Como já fui apresentada, eu sou médica, né, e faço parte da equipe da Vigilância do Óbito da Secretaria de Estado da Saúde, tá? Então, eu vou agradecer novamente, né, a presença de todo mundo. Por quê? O que a gente está querendo com isso? A gente quer mostrar que o nosso trabalho, e quando eu falo nosso trabalho, não é só da gente, da Vigilância do Óbito, né? Que o nosso trabalho como um todo é fornecer dados para orientar os gestores na política de saúde, como o Kenawa já falou. Então, a gente vai mostrar aqui como é que a gente, analisando os óbitos, né, se preocupando com quem já morreu, na verdade, a gente está cuidando de quem está vivo, né? É isso que a gente vai tentar mostrar, né, nessa aula, tá? Então, a gente vai começar com a legislação. Eu sei que tem uma parte um pouco chata em relação a falar legislação, mas para a gente entender que existe, entender o que ela realmente diz. Então, a Lei de Registro Público, de número 6.015, de 31 de dezembro de 73, no seu artigo 18, ele fala que teve até uma mudança em 1975, onde o termo onde está escrito atualmente sepultamento, antes era escrito enterramento, tá? Essa primeira mudança foi apenas para trocar o nome. Então, ela diz o quê? Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do decujus, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio.
extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Então, a primeira, né, fora a história, como eu disse, da primeira mudança que ela teve, né, essa primeira mudança em 1975, dessa lei oficial, foi apenas para mudar o nome, que antigamente era enterramento, para virar sepultamento. E onde vocês veem escrito atestado de médico, na realidade, significa o que a gente conhece hoje como declaração de óbito, tá? Então, só para vocês entenderem que isso está lá, é oficial, e está lá escrito, tá? Essa é a nossa lei, tá? Próximo. E aí a gente vai para uma nova definição. Qual é a diferença de declaração de óbito e a diferença de certidão de óbito? Né? Declaração de óbito é o formulário oficial onde se atesta que o indivíduo faleceu, tá? E certidão de óbito é documento jurídico fornecido pelo cartório que comprova oficialmente o desaparecimento do indivíduo. Então, vocês percebam que no slide anterior, quando eles dizem que nenhuma pessoa pode ser enterrada, né, sem certidão do oficial de registro, na verdade, ele quer dizer que nós não podemos, ninguém pode ser sepultado sem ter a certidão de óbito. E a gente sabe que é muito comum no nosso estado as pessoas serem enterradas apenas com a declaração de óbito. Então, isso é a primeira coisa, né, que a gente deve deixar bem claro, que tem uma lei que diz que a gente, na verdade, só pode enterrar, né, só pode sepultar, já com a certidão de óbito. E a gente já tem esse espaço que a gente aqui faz, né, apenas com a declaração de óbito e depois registra em cartório. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai com o tempo, né? A gente espera que um dia a gente consiga realmente cumprir o que a lei determina, tá certo? Em relação ao papel do médico e as resoluções, né, do Conselho Federal de Medicina, o que é que diz isso? Essa resolução 1779, de 11 de novembro de 2005, ela regulamenta a responsabilidade médica no fornecimento da ADO. O que é que ela diz? Que só quem pode preencher a ADO é o médico, né? Diz que é uma obrigação legal constatar e atestar. Então, todo óbito, né, nós médicos temos uma obrigação legal, tanto de constatar como de atestar, que é preencher a ADO, tá? E coloca também a responsabilidade ética e jurídica por esse preenchimento. O que é que quer dizer essa questão ética e política do preenchimento? É que, na hora que você preenche uma DO, que ela é registrada no cartório, significa que ela desaparece, significa que o CPF vai desaparecer, significa que todos os problemas dos aspectos bancários, né, as questões de herança, recentemente a gente tem as questões de seguro de vida, né? Então, por isso que isso é uma coisa assim, não é só apenas uma questão de dado, é uma questão realmente jurídica, é nossa responsabilidade. Nós somos a pessoa que vai lá escrever que aquela pessoa não existe mais e tudo que vem a partir daí é nossa responsabilidade, tá? A outra coisa que a gente fala em relação à legislação é que está lá no artigo 302 do Código Penal, que é vedado dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Como a gente viu lá, a declaração de óbito, conhecida lá, né, no registro geral, chamada de atestado de médico, né, como a gente disse, ele é um documento médico, né? E atestar falso significa, quando a gente fala, principalmente no caso dos pacientes que têm óbito em casa, é você atestar sem ver o corpo, né? Não se pode atestar sem ver o corpo, né? Sem confirmar, né? Sem ter a documentação daquele paciente. Está ali a pena, é uma detenção que vai de 1 mês a 1 ano. Então, a gente coloca aqui bem, né, grande, letras grandes e vermelhas, que o preenchimento da DO é um ato só médico, tá? E ele tem uma grande responsabilidade, porque além de ético, ela tem uma responsabilidade jurídica. Então, isso é uma coisa que tem que estar na cabeça da gente médico, que realmente é uma responsabilidade só nossa, e que essa responsabilidade é muito maior apenas do que apenas preencher um papel, tá?
O papel do médico está lá escrito, aí especificamente a gente está falando com, né, que hoje a gente está voltado para o pessoal dos hospitais e das emergências, né? No artigo 17 e 19 da portaria do Ministério da Saúde 116, o que é que ela diz? Que a emissão de DO do paciente internado sob regime hospitalar, ela é de competência do médico assistente ou, na sua ausência, do substituto, independente do tempo decorrido entre a admissão e o óbito, excetuando nos casos de causas externas, tá? Então, isso a gente quis colocar, né? Essa mesma portaria vem falando sobre os óbitos em casa, né? No domicílio, outras várias, mas a gente preferiu colocar aí especificamente apenas essa que é para quem a gente hoje, na maioria das pessoas que a gente está se reportando nessa web, certo? E o que é que a legislação diz, o Código de Ética Médica, ela diz sobre, é vedado, no artigo 11, assinar em branco documentos médicos, e aí eu volto a falar, a questão do ADO é um documento médico, então assinar em branco é vedado. No artigo 21, ele diz, deixar de colaborar com as autoridades sanitárias, e aí a gente está incluindo a gente, né? Quando a secretaria, né, as secretarias de Estado ou a secretaria do município pede alguma informação em relação a, né, a óbitos que vocês estão vendo, que é uma coisa importante, né, que é uma coisa que tem respaldo, então está lá dizendo que não pode deixar de colaborar conosco. No artigo 83 tem lá, atestar o óbito quando não tenha verificado pessoalmente, como eu falei, é aquela história de atestar não vendo o corpo, tá? E no artigo 84, atestar quando houver indícios de morte violenta. Veja, tudo isso que está escrito aí nesse Código de Ética Médica, que fique bem claro, está escrito no novo código, né? O Código de Ética Médica mais recente é o de 2019, e está lá escrito nesses artigos, tá? Já estava escrito antes, houve apenas uma remodulação de artigos. Em relação a essa última parte de causas de morte violenta, eu só vou abrir um parêntese, porque eu também tinha essa ideia, e eu preciso passar o que eu aprendi, é que a gente entende como causa externa, como se fosse aquelas causas onde você agride a pessoa. A gente sempre acha, né, é um acidente, é um tiro, né, ferimento por arma branca, mas na realidade, quando a gente considera morte violenta, é aquelas causas que agridem a saúde, são causas externas que agridem a saúde da pessoa e não que agride a pessoa. Por isso é importante lembrar que entra aí as mordidas de animais, entra aí picadas de inseto, né? Porque às vezes a gente esquece que isso também é uma causa externa, porque a gente sempre pensa em violência, mas não é, é agressão externa à doença, né? A saúde, desculpe, a saúde daquela pessoa, tá? Uma coisa que é interessante, que a gente teve um caso que passou com a gente, que o paciente tinha, foi na DO, estava escrito morte por pneumonia, e como vocês vão perceber lá adiante, porque é que a gente investiga o caso de pneumonia, e na investigação hospitalar, a gente conseguiu ver que esse paciente deu entrada no hospital por um ferimento por arma de fogo na cabeça. Ele passou 4 meses internado, tá? E alguém esqueceu disso. E o paciente saiu de lá com a DO assinada com pneumonia, na realidade que tudo não começou com a pneumonia, e outra. Essas causas externas, independente do tempo que o paciente ficou no hospital, se ele morrer, esse caso tem que ser encaminhado para o IML, tá certo? Então, só lembrar disso, que às vezes a gente pega esses casos de paciente que tem muito tempo de internamento e que foi por uma causa externa e que às vezes sai com a DO do hospital, tá certo? Então, essa aqui é a DO que todo mundo já deve ter visto, todo mundo deve conhecer. Esse foi um modelo, o modelo passou a ser universal, ou internacional, desculpe, em 1950, e o Brasil só começou a usar ele como padrão em 1976. Então, ele é constituído de 9 blocos, está aqui, né? E 59 campos, e ele é entregue em 3 vias numeradas, sendo que a primeira via é a branca, e que ela fica na Secretaria Municipal de Saúde, e ou encaminhar para depois encaminhar para a Secretaria Estadual, tá certo? A segunda via é a via amarela, que é entregue ao familiar, para que ele seja registrado no cartório, tá?
E a terceira via é a via rosa, que normalmente fica no prontuário. No caso de vocês, no prontuário hospitalar, no caso de uma morte em domicílio, isso fica, né, pode ficar em relação à secretaria mesmo, ou no prontuário, né, do prontuário da Unidade Básica de Saúde, certo? Eu vou chegar a algumas coisas que a gente deve perceber em relação a essa DO. Então, veja que a assinatura, né, que o médico preenche aqui, ó, tá? Ela não significa que nós estamos assinando apenas esse bloco que é causa do óbito, tá? Nós fazemos parte, né, de toda ela. Então, significa que quando nós assinamos, nós estamos assinando todas as informações que estão aí. Eu estou dizendo porque eu sei que, às vezes, no hospital, quem preenche isso ou é assistente social, ou, às vezes, é o próprio enfermeira, mas percebam, né, e aí eu vou chamar a atenção dos colegas médicos, que a responsabilidade por todo o preenchimento é nossa, quando nós fazemos parte aqui, ó, na parte de preenchimento, apenas de um bloco de todo. Então, quando assinamos, nós estamos assinando sobre todas essas informações. E aí eu estou colocando isso porque, às vezes, a gente fala assim, as estatísticas que o Ministério da Saúde, que a Secretaria apresenta, está errada. Então, se está errada, nós temos a nossa parte de contribuição. Quando nós, né, achamos que corrigir, pelo menos, se não preencher, mas conferir todos esses dados é chato. Então, quando nós não conferimos ou não preenchemos tudo, na realidade, esses dados às vezes estão errados por culpa nossa. Já como eu vou de novo dizer, por quê? Porque nós somos a pessoa responsável por preencher e nós, quando assinamos, nós não estamos assinando apenas o bloco de causa, nós estamos assinando por toda a DO, tá? Então, nós somos responsáveis por isso. Outra coisa que eu vou chamar a atenção, no caso de erro, não é para rasgar. Você risca a DO, coloca sem efeito e devolve para quem entregou. E isso é as 3 vias, tá? Deve ser devolvida, né? Coloca um risco para poder ela ficar sem efeito, mas devolve completa, não é para rasgar. Lembre que elas são numeradas, então elas têm que ter um controle na secretaria do que aconteceu com a CDO, tá? Uma outra coisa que tem aqui escrito é o CEP. Não é obrigado que a gente preencha o CEP, realmente, tá? Preencher a localidade, o endereço, sim. O CEP não é obrigado. Outra coisa, quando você não tem a informação, evite deixar em branco, porque ela, infelizmente, em branco, alguém pode depois querer preencher. E é importante que não haja, né, preenchimento posterior, né, se a gente sabe se é ou não, mas assim, não tem informação sobre aquilo, passa um traço, tá? Outra coisa que é importante na DO é que muitas das vezes a gente não preenche o campo 37, que é o campo de mulheres em idade fértil, que, como Kenawa lembrou, essa paciente deve estar entre 10 e 49 anos. Então, é muito esquecido o preenchimento da gente. Vou voltar a trazer para a gente médico, né? É nossa responsabilidade todo o preenchimento da DO. E a outra coisa importante é aqui embaixo, que se eu não tenho sinais de violência, eu posso colocar aí, não há sinais externos de violência. Eu digo isso porque muitas vezes, às vezes eu vejo colegas dizerem assim, eu não vou preencher essa DO porque eu não acompanhei esse paciente, eu só peguei agora, no final, ele pode ter sido envenenado, ele pode... Veja, se você tem uma suspeita baseado ou em algum tipo de informação que o familiar, a pessoa que trouxe da urgência, ou porque teve algum sinal clínico que você pode estar suspeitando, é sua obrigação relatar e fazer e encaminhar esse corpo para o IML, tá? Mas apenas ficar dizendo, mas eu não tenho informação e ele pode ter sido envenenado, na realidade, pode várias coisas, mas é o que você está vendo? Você tem algum tipo de suspeita para encaminhar para melhor esclarecimento? Então, não é para ter medo de preencher DO. E se você acha, né, que mas eu não coloquei, pode ter sido, vá lá e você bota, você pode muito bem botar aqui embaixo que não há sinais externos de violência. Isso mostra que você realmente examinou o corpo. Não é apenas botar por botar, né? Você viu o corpo, examinou, fez tudo que você, né, precisava para deixar a DO e você disse que no momento não tinha. Pronto.
né? Parar de ter medo em preencher. Eu tenho alguma informação ou alguma suspeita, sim, eu encaminho. Não tem nenhum problema em encaminhar. Eu vou dar uma paradinha para poder Monique fazer alguns comentários, certo? Então, pessoal, essa paradinha é só para resumir os pontos nessa primeira parte que Miri abordou e para nortear, né, os questionamentos, ficar um pouco mais fluido. Então, foi abordado o quê? A função da vigilância do óbito. Outro ponto foram os sistemas de informação sobre mortalidade, assim como sobre os nascidos vivos, né? O SIN, o SINASC, o que é uma declaração de óbito e uma certidão de óbito, e a legislação pertinente, no caso. Nessa segunda parte agora, que ela vai dar continuidade, como ela abordou agora esses pontos, né, sobre o preenchimento da declaração de óbito, também agora com foco na causa definida. Ela vai explanar melhor. Pronto, era isso. Vou passar para ela novamente. Então, continuando, né? Então, agora a gente vai focar realmente na causa do óbito, né? Naquele bloco sobre causa. Então, o que é causa básica? É a doença que iniciou a cadeia de alterações que conduziram diretamente à morte, né? Ela é dividida na parte 1, que é a parte primeira, que é onde você deve colocar as doenças, seguindo uma sequência lógica de baixo para cima e um diagnóstico por linha, tá? De vez em quando a gente encontra algumas DOs em que os colegas estão colocando mais de um diagnóstico por linha, tá? E a parte 2, patologias que contribuíram para o óbito sem relação direta com a cadeia informada na parte 1. Vamos colocar isso lá no bloco para vocês entenderem melhor. Então, veja, isso é uma coisa que até hoje confunde muito, né? Os colegas preenchem, às vezes, de cima para baixo, colocando a causa básica aqui, e a gente tem que entender que a causa básica produz alguma causa interveniente, que produz outra causa interveniente, que aí sim produz a causa terminal ou direta, aquela imediata, né, que causa a morte. Lembrar que, necessariamente, eu não preciso preencher as 4 linhas. É um diagnóstico por linha, mas eu não preciso preencher as 4. Se eu tiver apenas causa básica e causa terminal, eu vou passar um traço nessas duas, né, D e C, e vou apenas colocar aqui causa básica e depois causa direta. Uma outra coisa que a Kenal fala muito para mim em relação dessa ordem, né? Precisa ser lógica e dessa forma. Mas se você entender que pode preencher de baixo para cima, leve em consideração ler o que está aqui escrito na própria DOE. Essa causa foi devido a essa causa, que foi devido a essa causa, que foi devido a essa causa. Sendo que a causa básica é a primeira, é o que disparou a sequência. Tá? Então, sempre lembrar que ou você raciocina essa que leva de cima, que leva a outra, que leva a outra, ou a gente bota essa é a causa imediata, aquela, né, última, que foi devido a essa, que foi, ou como eu disse, se só tiver duas, essa causa imediata, que foi devido, e aqui passa a ser a causa básica e traço nas outras. Uma outra coisa que é importante lembrar é que muitas das vezes o que a gente percebe que a parte 2, a gente acha que tem que colocar todas as doenças que o paciente tem crônica. Lembre que aí está dizendo que são as condições significativas e contribuíram para essa sequência de cima. Então, aqui não é local de você apenas estar colocando a doença. Eu posso ser um paciente hipertenso e a causa da morte dele foi uma sepse por infecção urinária. E eu preciso botar aqui hipertensão? Não, porque a hipertensão não contribuiu para isso. A não ser que eu diga que é um paciente hipertenso já com problema renal, e aí eu posso fazer isso. Mas o que a maioria das vezes, é que o pessoal coloca, né? A pessoal, quando eu digo, é nós médicos, colocamos na parte 2 tudo que é doença crônica que o paciente tem. E lembrar que aqui não é local de notificar. A gente viu muito isso nessa época do Covid. As pessoas colocavam aqui outras causas para óbito, e que fazia questão de preencher aqui embaixo que teve Covid. Veja, local de notificar é um outro
formulário. Notificação de doenças compulsórias ou de outras doenças, existem outros formulários que têm isso. Se essa doença contribuiu, você acha que contribuiu para que o paciente fizesse a sequência de cima, tá? Então, só lembrar isso, porque às vezes a gente percebe que aqui, né, vira uma sequência de doenças crônicas e que às vezes não tem nada a ver com a sequência da causa básica, tá? Então, outros conceitos em relação, mais conceitos em relação ao preenchimento. Não é para usar parada cardiorrespiratória, nem falência múltipla de órgãos, nem morte encefálica, e deve-se usar até siglas. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente preenche a causa-morte, a gente tem que ir lá escrever direito qual é a doença. Por quê? Porque essa informação ela é colocada no sistema, que Kenoa falou, né, no SIM, ela é colocada, não é pelo nome, ela é colocada pelo código da CID, da Classificação Internacional. Tá? Então, eu tenho que colocar o nome, porque nós não somos obrigados a colocar a CID, por quê? Quem é que preenche isso? São os codificadores. Os codificadores são pessoas treinadas para transferir o nome da doença para o código da CID. Eles são treinados para isso. Por quê? Porque existem particularidades. Vou dar um exemplo que é muito comum. Pneumonia num paciente clínico é um código, mas pneumonia decorrente de uma causa externa ou de um procedimento cirúrgico, ele é um outro código. E isso, quem é que aprende, quem é treinado? Os codificadores. Então, por isso que a gente tem que escrever direito, né, a causa. Por quê? Porque isso vai ser transformado no código da CID e isso é que vai para o sistema. Então, se nós não escrevemos direito, o codificador não vai entender e ele não vai colocar direito esse CID, que é o que vai para o SIM. Tá? Então, só repetindo, quem vai para o SIM é o código da CID, não é o que está escrito na DO. Então, precisa estar muito bem claro para isso. Tá? E a gente tem que evitar siglas, e eu vou dizer por quê. IRA, tanto pode ser insuficiência respiratória aguda, como pode ser insuficiência renal, e eu vou voltar a dizer. O que é que o codificador entende? Ele não vai entender, então você tem que escrever para que ele entenda. ICC, tanto pode ser insuficiência cardíaca congestiva, como pode ser insuficiência coronária crônica. TV, tanto pode ser trombose venosa, como pode ser taquicardia ventricular. Então, é para a gente escrever na linha realmente a doença, tá? Mesmo que eu diga assim, mas tem siglas que são conhecidas, IAM, EAP, não é. Lembre que a gente tem que escrever o nome da doença, porque ela vai ser codificada, né, para um código da CID, tá? O termo, então, assim, caso você tenha poucas informações no dia do preenchimento da DO, você deve usar o termo desconhecido, e vou voltar a dizer, e na parte 2, ela deve conter as patologias anteriores, se você achar que é importante. Então, e mesmo quando essa informação é referida pela família. Vou dar um exemplo. Então, um paciente que chega, né, com morte súbita, chega no hospital já em parada cardiorrespiratória, e aí você não consegue, né, descobrir o que foi, vai ao familiar, pergunta a história, e vamos dizer que alguém diga assim, ele tinha pressão alta e vivia tendo pico de pressão. Ele anda e vira, estava na urgência com pico de pressão. Então, você pode realmente botar como uma causa desconhecida e você pode aí sim botar lá embaixo, porque é um hipertenso descompensado. Ele tem uma história da família que vive, né, entrando sempre na urgência por isso. Então, isso é uma coisa que contribui, né? Está lá dizendo, uma coisa que pode ter contribuído, sim, claro, diferentemente de um paciente hipertenso que tem dito que é controlado. Para eu dizer que um paciente que era hipertenso, controlado, tomava seus remédios, estava tudo controladozinho, e teve um mal súbito e morrer, e daí eu querer botar, eu acho que aí não cabe a gente botar a hipertensão na parte 2. Mas se tem essa história de que, né, vive dando entrada, vive com a pressão sempre alta, aí sim vale a pena colocar, tá certo? E pode ser colocado, e deve ser colocado, tá? O termo indeterminado, ele deve ficar restrito para ser usado pelo pessoal da SVO, da Serviço de Verificação de Óbito, e o IML. Por quê? A gente entende que indeterminado significa que todos os dois órgãos, eles fizeram tudo o que era possível
para descobrir a causa da morte. E o que eu estou dizendo tudo que era possível, né? A gente sabe que o nosso SVO não faz necrópsia, e aí a gente fala ainda, né? A gente espera que um dia a gente chegue lá. Mas a gente entende que eles tentaram de todas as formas, ou colheram, né? Como o IML faz, colhe fragmentos de tecido, colhe líquido do estômago, colhe sangue para ver toxicológico. Então, assim, indeterminado é o termo de que foi usado várias outras formas, além de ver o corpo, né, e informações dos familiares, ou histórico, né, que tenha, por algum motivo, a gente tem acesso ao histórico, né, do prontuário do posto de saúde, tá? Só para entender, às vezes, a diferença entre desconhecido e indeterminado. Certo? E aí a gente vai para essa parte daqui que significa, então, não é só as causas mal definidas, só aquilo que tem escrito como desconhecida, como indeterminado, ou aquilo que a gente falou que a gente deve não colocar porque não tem utilidade, que é parada cardiorrespiratória, né? Insuficiência de múltiplos órgãos. Todas essas causas que o Ministério chama de garbage, que são causas não úteis, tá? Insuficiência cardíaca. Ninguém fica insuficiente, né? Ninguém fica um insuficiente cardíaco de nada, de uma hora para outra, sem ter um motivo. Ninguém faz uma embolia pulmonar sem motivo. Às vezes a gente pode até não conseguir achar, mas não é assim que começa. Então, são várias causas, né? Vocês estão vendo aqui: pneumonia, sepse, insuficiência respiratória, peritonite, o AVC, né? O acidente vascular cerebral. Vou voltar só a dizer, a gente aqui fala muito da sigla, a gente só usa para não ser tão longo nos slides, mas assim, evitar sempre, tá? Então, acidente vascular cerebral, sem dizer se é hemorrágico ou isquêmico. Não adianta apenas dizer isso, eu preciso identificar, né? Lembre que eu identificando as maiores causas de AVC, se é hemorrágico ou isquêmico, eu defino que tipo de médico, né? Que tipo de conduta na unidade eu vou precisar mais, tá? Se eu vou precisar mais de medicamentoso ou não. O que é que eu tenho que fazer para abordar se eu tenho quantidade maior, né, de causas de AVC, se ele é hemorrágico ou isquêmico. Existem várias causas, a gente está botando a mais comum, mas existem várias causas chamadas de garbage pelo Ministério. Quem quiser pode depois entrar em contato com a gente, que a gente tem isso numa planilha, tá certo? Agora, a campeã é essa aqui, ó, pneumonia. É o grande campeão. E aí, quando a gente diz, então vocês imaginem que se muitas vezes vocês, colegas médicos, preencheram pneumonia, vocês entendem que vários desses pacientes, essas DO, partiram para a investigação. O que é investigação? Só para vocês entenderem. Então, quando essa DO ela chega na secretaria, ela é identificada, né, como a DO de causas garbage, a gente dispara uma investigação. Essa investigação começa, né, é feita lá pelo município de residência desse paciente. Então, o município vai atrás do familiar para fazer uma autópsia verbal com o familiar. O município vai atrás do prontuário médico desse paciente, se ele tem algum prontuário na unidade básica de saúde. E se esse paciente foi a óbito no hospital, a gente também vai atrás do prontuário hospitalar. Muitas vezes tem pacientes que está lá, AVC, e quando a gente vai para o prontuário hospitalar, a gente está lá escrito, né, uma avaliação do neuro ou uma tomografia definindo esse AVC, tá? Vocês vão ver adiante alguns casos que a gente vai mostrar, vendo que o que acontece se eu preencho uma DO assim. Eu vou partir para uma investigação, que é um processo um pouco demorado, quando às vezes está lá na mão de vocês, né? Está lá escrito que a gente podia já, sem precisar partir para uma investigação, para, né, uma coisa retroativa, desde que se preencha essa DO o mais, né, certo possível. Não há nenhum impedimento, nem vergonha em preencher alguma DO que você não consiga realmente saber a causa básica, tá certo? Não é. O que a gente precisa é diminuir essa quantidade dessas DOs de mal definidas. E a gente percebe que muitas das vezes é uma questão apenas de olhar o prontuário. Não só no caso de vocês do prontuário hospitalar, mas nos casos dos óbitos em domicílio também, a questão de olhar os prontuários nas unidades básicas de saúde, tá?
Então, outra coisa que a gente deve lembrar, quando a gente está falando de mudança na causa básica, não é que a gente altera a DO, nem altera, né? Lembre que essa DO é registrada em cartório, a gente não vai alterar isso em relação a cartório, a gente altera essa DO a nível de banco de dados do Ministério da Saúde, tá? A gente tem um formulário, que vou dizer assim, eu criei esse formulário, né, desde que eu comecei lá, e eu coloco a minha análise da investigação, coloco lá as informações que eu acho que são viáveis e que justificam a mudança, e aí a mudança é feita, né, no sim. Não é que a gente mude a DO original, que inclusive pelo tempo já deve ter sido alterada, ou que já deve ter sido registrada em cartório, certo? Vou passar de volta para a Kenaua para ela mostrar alguns números para vocês. Deu de volta, gente. Então, tudo que Mary falou, né, sobre a questão dos óbitos com causa mal definida, a gente considera mal definida ou garbage, todos os óbitos com causa mal, para mim, tudo é uma coisa só, né? Na verdade, garbage é lixo, né, no inglês, e aí então a gente considera aquelas causas como lixo ou como mal definida de capítulo, né? A gente tem a CID-10 dividida em vários capítulos, né? Em 21 capítulos, na verdade, e algumas causas, ou muitas causas, são consideradas mal definidas. Então, a gente vou mostrar agora a vocês os dados em relação às duas situações. Aos óbitos com causa mal definida, que é o que a gente considera hoje as causas que estão lá no capítulo 18 da CID-10, que são sinais e sintomas, né? Então, todos os códigos da CID que tem R, como insuficiência de múltiplos órgãos, como causa indeterminada, e entre outras, a gente considera óbito com causa mal definida, tá? Senilidade. Senilidade é uma das situações que está em estudo já há algum tempo pelo Centro Internacional de Classificação de Doenças, tá? Que ainda está se estudando e se discutindo sobre considerar a senilidade como causa definida, mas isso não foi batido martelo ainda, por isso ele continua como MALDEF, como a gente apelida as mal definidas, né? Então, para vocês terem uma ideia, o Ministério aceita como até um percentual de 5% de causas, de óbitos com causa mal definida. Por quê? Porque a gente sabe que vão aparecer aqueles casos de pacientes, de pessoas que não tinham realmente doença e morrem sem ter tempo, pelo menos, da gente ter buscado informação, de ter pesquisado sobre do que essa pessoa morreu. Mas o que se espera também é que esse percentual seja realmente mínimo, né? Porque, volto a dizer, se a gente não conhece de como a nossa população está morrendo, de que nossa população está morrendo, os gestores não vão poder evitar novos óbitos pelas mesmas causas, porque eu não sei que causas são essas, né? Então, para vocês terem uma ideia, essa nossa série histórica, desde 2016, tá? Então, em 2016, a gente chegou próximo de 94% de causas definidas, né? Que já foi uma grande vitória para a Sergipe, né? Eu não me lembro da gente ter chegado aos 95%, mas a gente se aproximou, né? E aí a gente foi tendo uma queda, ao invés da gente melhorar, a gente foi tendo uma queda, né? Lembro que esse percentual também vai aumentando a partir do momento que a gente faz as investigações de óbito, tá? Esses óbitos muitas vezes chegam com causa MALDEF, a gente vai nos prontuários, como o Mary falou, prontuário ambulatorial, a própria entrevista com a família e o prontuário hospitalar, se foi o caso, né? Junta todas as informações e chega para a gente tentar chegar a uma causa definida, uma causa melhor do que aquela que veio inicialmente na declaração de óbito, tá? Então, já em 2019 e 2020, caiu bastante, a gente nem com as investigações conseguiu recuperar. A gente sabe que em 2020 a gente teve a pandemia e aí foi difícil a gente ir em busca, inclusive dos prontuários hospitalares, né? Porque a gente evitava certos lugares, né? E a gente também evitava o contato com a família, né? Muita gente ficou em home office, enfim, isso não precisa dizer. Mas em 2019 também a gente não conseguiu e foi pré-pandemia, né? A gente também não conseguiu melhorar essas informações, tá?
2021 a gente ainda está em busca de melhoras, né? O banco, tanto do SIM como do SINASC, enfim, eles encerram sempre no segundo semestre do ano seguinte, né? Nunca tem uma data definida para o encerramento, então, enquanto esse banco não se encerra, a gente corre atrás para melhorar essas informações, tá? E 2022, aqui só para vocês terem um parâmetro, né? Porque a gente não fechou o ano, obviamente, e muita coisa tem para acontecer ainda. A gente espera que melhore essas informações até para que a gente evite, entre aspas, perder tempo em busca dos prontuários, e essa declaração venha melhor preenchida em termos de causa básica, né? Em causa que iniciou todo o processo que levou essa pessoa à morte, tá? E aqui a gente tem o percentual de óbitos com garbage, né, que é a união dos óbitos com causa mal definida, os óbitos lá do capítulo 18 que eu falei, né, os óbitos com código R, junto com o que a gente chamava até um tempo atrás, os codificadores chamavam de mal definida de capítulo, né, por exemplo, a gente tem no capítulo 2 o capítulo das neoplasias, e se eu tenho uma paciente morre de neoplasia e eu não sei qual foi a neoplasia primária, por exemplo, a gente vai considerar mal definida, né? Por quê? A ação de um paciente, de pessoas que morrem mais de neoplasia de mama é uma, a ação para mortes por neoplasia de colo de útero é outra, né? De câncer de próstata e assim por diante. Então, assim, é importante a definição, principalmente da neoplasia primária, no caso do capítulo das neoplasias, né? E também as metástases, porque a gente também trabalha com causas múltiplas, mas a causa básica, a causa que iniciou todo o processo é extremamente importante. Se a gente tem um paciente que está lá com causa lá no capítulo do aparelho circulatório, por exemplo, que eu não lembro o número agora, mas poderia ter sido um infarto agudo do miocárdio? Poderia, mas a gente tem lá uma insuficiência cardíaca que dá dentro do aparelho circulatório, mas não está bem definido. O que é que levou esse paciente a ter uma insuficiência cardíaca? Tá? O que foi que iniciou o processo que levou esse paciente a ter esse coração insuficiente? É esse o nosso objetivo, tá? Então, aqui nos códigos garbage, estão todas essas causas que a gente chama, tanto mal definida de capítulo, como mal definida, são aqueles códigos mais lixos, aqueles códigos ruins, que a gente não consegue trabalhar muito para evitar novos óbitos, tá? Então, esse a gente tem uma margem de percentual melhor, né, mais amplo, né, porque está incluído todos os códigos da CIR-10, tá? Então, a gente precisa ter pelo menos 30% desses óbitos, é aceitável. A gente até começou bem em 2016, depois também das investigações, aí foi tendo uma quedazinha, começou a melhorar de novo em 2018, 2019, aí 2020 veio a pandemia e a gente já aceita, né, porque por conta do que eu falei, né, a gente não conseguir fazer a investigação da mesma forma que antes, né, mas agora em 2022 muita coisa ainda tem para acontecer, só para a gente ter um parâmetro, né, mas a gente está melhorando e espero que a gente melhore sem a necessidade de precisar de tanta investigação. Porque não é criticando, assim, porque o Meire vai mostrar para vocês que a gente, muitas vezes, na investigação, a gente encontra a causa muito clara no prontuário do paciente, tá? E o que poderia estar já preenchido na declaração de óbito. Mas a gente vai para frente para falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí eu passo de volta para Meire. Exemplos de DOs que chegaram lá para a gente, né? E vocês vão ver assim, eu vou chamar de grotesco porque vocês vão ver o que é que está, como foi mal preenchida, né? E aí eu digo mal preenchida, não é nem porque você não conseguiu ter o diagnóstico. Vocês vão ver como as coisas algo que a gente diz assim, o básico, lá quando a gente falou o preenchimento básico, sem usar siglas, aquela coisa do preenchimento básico mesmo. Então, veja. Morte súbita, tá? Estamos na parte 1, né? Morte súbita de causa indeterminada, tá? Só lembrando a história, né, de precisar aqui, né, não usar o determinado, que foi no SFO. Mas você veja o que está aqui escrito na parte 2, ó. Foi colocado tabagismo e foi colocado ex-etilismo.
Gente, exetilismo não é nenhum diagnóstico, né? Se eu quero dizer que esse paciente tem cirrose, né, porque já foi alcoólatra, eu coloco aqui cirrose, né? Cirrose por etilismo, né? Mas ser ex-etilista não tem nem código para isso. O codificador vai colocar a CID aqui em quê? Não existe esse código. Outra coisa, então, esse caso, né? Se eu não tenho informação, se eu não tenho absolutamente nenhuma informação, eu estou botando esses dois aqui para dizer o quê, na realidade? O que é que acontece com o sistema nesse caso? O sistema vai pegar o tabagismo, né? Isso é uma particularidade também do sistema. Quando eu não tenho nenhuma causa, nenhuma, que é que ficou aqui, né, como indeterminada, ele pega a primeira causa que tem aqui. Por quê? Porque aqui está dizendo que outras causas que você acha que contribuiu para a morte. Então, você está querendo dizer que o tabagismo foi a causa da morte do paciente, de alguma forma. Você não sabe dizer como, mas de alguma forma foi o tabagismo. Então, vou voltar a dizer, isso aqui só deve ser preenchido se você realmente achar que, né, isso aqui teve alguma importância. Vamos dizer, é aquele paciente que entra em insuficiência respiratória e que você conversa com o familiar, ele vive tendo falta de ar, ele dá entrada várias vezes no paciente, ele já tem esse problema do pulmão há muito tempo. Então, aí sim, você até pode colocar aqui, aí eu não botaria indeterminado, eu colocaria insuficiência respiratória, que é uma causa mal definida, que é um garbage, mas que eu tenho um tabagismo. E aí ele sim puxaria, o sistema faz essa associação de tabagismo por insuficiência respiratória e ele vai colocar a causa como tabagismo, tá? E aqui não tem por que botar isso aqui. Isso não existe para a gente, tá certo? O outro caso. Veja que o colega colocou como sequência. Ele disse que o ex-tabagista, começamos errado de novo, o ex-tabagista, né? O ex-tabagismo levou uma caquexia, que levou uma senilidade e que levou a morte súbita. Então, assim, não tem sequência lógica nisso daqui. Não há uma sequência. Quer dizer que ser ex-fumante leva a caquexia leva agora a senilidade, né? Então, é a história da sequência lógica. Não tem lógica na sequência e nem tem, né, diagnóstico de ex-tabagista, certo? Próximo. Veja o que fizeram aqui. Botaram, né? Vou falar de novo da história das siglas, né? Aqui o que ele botou ele até escreveu hipertensão arterial, mas veja o que ele colocou aqui, nega. Ele botou diabetes e bota nega. Gente, isso aqui é um documento oficial que eu tenho que colocar aqui, é uma causa definida, não é uma investigação que eu estou dizendo que a pessoa negou, não. Não existe isso, não existe um código dizendo diabetes nega. Outra causa, ou outro exemplo, está aqui na parte 2, passado de 4 AVCs, né? O termo não é isso. Se o paciente tem uma sequela, eu vou botar sequela de AVC. E se eu souber qual é o AVC, eu vou aqui colocar qual foi, né? Sequela, não passado, tá? Vou voltar a dizer, quando eu tenho uma causa indeterminada e que eu coloco aqui 2 outras causas, o sistema vai pegar uma dessas causas, tá? O sistema pega e entende que se a pessoa colocou aqui, significa que isso contribuiu para a morte do paciente. Então, ele vai colocar que essa sequela, né, que se tivesse aqui sido escrito sequela, né, porque isso aqui não gera um código, porque não existe. O codificador nem a gente não vai entender o que é passado de AVC, né? Então, veja, ele tirou e ele foi para o que é a única coisa entendível dessa DO, que é a hipertensão. Então, esse paciente saiu como causa de morte hipertensão. E aí vocês talvez entendam por que é que o Ministério da Saúde coloca para hipertensão como um garbage. Ele pede que investiga. Por quê? Porque ele tem visto esse tipo de preenchimento e ele vê que muitas das vezes esse preenchimento está errado e ele está sendo selecionado causas indevidas que não querem dizer a verdade. Então, esse caso de hipertensão, que foi o que o sistema colocou, né, ela passa para investigação. Eu vou voltar a dizer. O que é a investigação? É todo um processo retroativo disso. Então, evita que a gente faça, né, um retrabalho, uma recolocação. Não estou dizendo que às vezes não tenha e é necessário às vezes ser feito. É sim, mas o que a gente entende é que é desnecessário às vezes fazer
a quantidade dessas causas mal definidas que são geradas e que a gente vê que tem como ser feita, que pode ser preenchida, tá certo? Outro caso, foi colocado sequela de TCE, que levou a uma hipertensão arterial sistêmica e que levou a uma causa desconhecida. Isso não tem lógica, tá certo? E se eu estou dizendo que uma sequela de TCE levou a uma hipertensão arterial, como é que eu estou dizendo que a hipertensão levou a uma causa desconhecida? Você vê que é questão de lógica aqui, tá? E o que é que tem a caquexia a ver com tudo isso aqui embaixo? O que é que a parte 2 caquexia leva a uma sequela de TCE? Então, veja que isso tem que ter uma lógica, né? Se não tem uma lógica, isso aqui mesmo que o sistema vá, né? E o que é que ele pegou? Uma sequela de TCE, uma causa externa. E aí ele vai entender, mas alguém teve um TCE por quê? Qual é a causa desse TCE? Foi um acidente? Foi uma agressão? Né? Porque isso não é causa. Sequela de TCE também não é uma causa básica, porque ninguém tem um TCE apenas e pronto, né? O TCE é gerado por alguma coisa, tá? Então, você veja como, além de uma sequência errada, por mais que ele, né, que o sistema ele sinalize essa causa, você vê que tem uma sequência toda errada e que você vai precisar investigar, tá? E só lembrando, né, um TCE, se foi no hospital ou se foi em domicílio, não é para ser dada. Quem tem que dar isso aqui é o IML, tá certo? Outro caso, aqui estava escrito, broncopneumonia não específica, que levou a uma parada cardíaca com ressuscitação bem-sucedida, que depois levou a um choque não específico. Que ressuscitação foi essa bem-sucedida que depois levou a um óbito? Né? É isso que eu estou dizendo, gente. São coisas que não podem ser colocadas, porque não tem nem nexo para preenchimento de uma DO, tá? Intoxicação exógena por uma substância, 2,4-D, sei lá, a gente nem conseguiu achar isso no CID como uma substância, tá certo? A gente não conseguiu identificar. E lembrar que, se é isso ou intoxicação exógena, não pode ser dado no hospital, tem que ser encaminhada para o ML. O ML, né, deve colher material para que a gente tente identificar que substância é essa, tá? Lembrar que isso é uma causa externa, tá certo? Um acidente automobilístico que levou a um pneumotórax, que levou a complicações respiratórias e que levou a parada respiratória aguda. Esse foi aquele caso até que eu comentei lá atrás, né, que esse paciente ficou meses internado e que saiu com a DO preenchida no hospital. Não interessa quanto tempo, o paciente morreu no hospital, vocês vão preencher um documento específico que eu acho que todo mundo sabe que existe no hospital, que você preenche um resumo todo, encaminha o corpo para o IML com esse resumo do histórico do paciente internado. E aí eu vou voltar a falar sobre o histórico, ou sobre esses resumos de prontuário. Eu acho interessante, e aí a minha ideia, de que vocês nos hospitais, né, a depender de cada um, vocês vão ver a melhor forma, eu acho interessante que vocês tenham, junto do prontuário, uma folha, que vocês criem uma folha, um formulário específico, onde vocês vão colocando as doenças que esse paciente tem e o que está sendo devidamente tratado, ou, né, não tem mais, ou que permaneçam. Por quê? Um paciente desse que passou vários meses internado, o prontuário nem sempre está completo ao alcance de vocês. Normalmente, às vezes, a última pessoa que viu esse paciente, né, no óbito dele, ele não vai ficar folheando, né, várias páginas para entender toda a história. Nem porque é tão demorado, veja, não é que a gente não tenha que perder tempo, a gente tem que perder um tempo hábil. Não é realmente olhar um prontuário de 4 meses, nem um prontuário que com certeza não vai estar lá completo de 4 meses lá, com acesso ao médico que viu o óbito, né, que atestou o óbito desse paciente. Então, que seja criado um formulário em que cada um vá colocando a admissão, e aí o paciente, né, já tem o diagnóstico firmado, tal dia, tal diagnóstico, aí o paciente teve alguma complicação, tal dia, outra história,
para que esse último colega que pegue, né, que ateste o óbito, ele possa muito bem olhar esse formulário e fazer um preenchimento correto, né? Se talvez tivesse isso nesse caso desse paciente, o colega ia perceber que tudo começou por um acidente, né? E que ele deveria encaminhar esse caso por IML, né? Fazer um resumo. Então, eu acho que isso é uma coisa válida, porque às vezes também quando a gente vai ver essas investigações no hospital, os prontuários às vezes são muito extensos realmente, e às vezes você se perde. Os prontuários às vezes estão incompletos também. Então, eu acho que cada vez que o paciente tiver um diagnóstico, for tratado, houver uma complicação, for tratado, houver uma abordagem, às vezes o paciente faz uma abordagem cirúrgica e passa desapercebido no meio dessa história, né? Então, toda vez que tiver alguma coisa de importância, ela deve ser sinalizada para mim, isso é a minha ideia, de estar lá essa parte do prontuário como um formulário de doenças e que você vai apenas colocando tal período isso, tal período aquilo, e aí vai colocando, porque facilita muito na hora do preenchimento da DO do último colega que viu, né? Agora, a gente vai passar para fazer uns exemplos, ainda tem um, desculpe. Esse é um outro caso também de um paciente que teve uma queimadura de 2º grau e que passou muito tempo no hospital, né? E aí saiu como causa de septicemia, né? E choque séptico. Vocês vejam que isso aqui é uma mera redundância, tanto faz você dizer septicemia como choque séptico, né? E isso, a causa básica foi a queimadura. Mas queimadura por quê? Ninguém queima por nada, né? Isso precisa ser dito. Isso aqui foi uma queimadura química, foi uma queimadura elétrica. Qual foi o motivo? Isso aqui foi acidental ou isso aqui foi provocado, né? Então, isso precisa ser feito. Eu acho que a gente viu que essa DO tinha várias informações e que a gente poderia fazer uma sequência melhor, né? A gente entende que queimadura leva a rabdomiólise, a gente entende que leva a insuficiência renal aguda. E por que elas ficaram aqui, né? Talvez seria, na parte D, o motivo da queimadura, né? Seguido por uma rabdomiólise, seguido por uma insuficiência renal aguda. E aí eu posso botar até septicemia no final, ou choque séptico, né? Como achar. Mas você veja que uma sequência onde só olhando a DO, a gente sabia que a gente podia pegar essa informação no hospital e a gente conseguia preencher isso de uma forma melhor, tá? E outra coisa, sinalizada de novo, preenchida no hospital pelo tempo que esse paciente ficou e que deveria realmente ter sido preenchida pelo IML, tá certo? Pronto, agora a gente vai colocar alguns exemplos para ir trabalhando com vocês, né? Dizendo como, né, no caso, como eu, e aí quando eu digo eu, veja, eu faço análise de caso, mas vocês entendam que eu sempre sento com, eu chamo as meninas, né, as enfermeiras. Eu sempre sento com elas, porque às vezes quando eu vejo as informações, e às vezes eu mesmo tenho dúvida, né? Dúvida de às vezes considerar o que está escrito ali, às vezes de dizer, será que eu estou desmerecendo a informação? Ou às vezes eu estou aumentando a informação. Então, eu tenho dúvidas também. E a gente discute alguns casos, a gente sempre senta para discutir casos que a gente tem dúvidas até do que está escrito no prontuário. Então, eu entendo as dificuldades que muitos de vocês têm, que eu também tenho, às vezes com toda a informação na minha mão, depois que foi gerada toda uma investigação. Mas não é a maioria, tá? A maioria a gente consegue fazer e preencher numa sequência lógica, desde que a gente tenha acesso à informação que deve estar lá, e no caso de vocês, por isso que eu falei da ideia de fazer um resumo, que tem que estar lá de fácil acesso do que você folhear várias páginas, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro caso é um paciente do sexo masculino, de 54 anos, onde a DO original estava assim, um tumor de pescoço que levou a um tumor de cabeça. Então, vocês entendem que eu preciso dizer qual é esse tumor de pescoço, que, na verdade, eu entendo que o que ele chamou de tumor de cabeça, eu entendo que deve ter sido uma metástase cerebral, né? Então, se é metástase cerebral, eu tenho que dizer metástase cerebral, e não de pescoço levando a de cabeça, né? São completamente, como eu disse, do preenchimento lógico, né? E o codificador, como a gente falou, tumor de cabeça, para o codificador, ele vai colocar aqui como neoplasia de cabeça. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou botar um código aqui de tumor de pescoço, depois eu vou botar um tumor de cabeça. E o que é que o sistema vai pegar? O primeiro. Ele vai botar aqui, foi tumor de cabeça. Quando eu entendo, só olhando essa DO, sem nem ter visto a investigação, eu entendo que com certeza é um tumor de pescoço que levou a metástase na cabeça, tá?
Então, vamos lá. Foi feita uma investigação desse caso. Esse paciente tinha um câncer de garganta com metástase para o cérebro, que foi o que a gente já imaginou que era, mas confirmou-se, né? Esse paciente era um tabagista há mais de 30 anos e também etilista. Ele era atendido no ambulatório de oncologia do João Alves, né, do USE, e ele foi encaminhado para a urgência por dificuldade respiratória. Ele foi submetido a uma traqueostomia e ele faleceu dias depois no mesmo internamento. Então, para vocês entenderem que toda essa informação que estava aqui, olha, foi coletada no prontuário hospitalar do paciente, né? É que, veja, precisou se partir para uma DO, né, uma DO mal preenchida, uma DO que ficou meio indefinida, foi preciso partir uma investigação para quê? Para que a gente pudesse escolher tudo isso, basicamente, no prontuário hospitalar do paciente. Então, se esse paciente estava na oncologia do USE, foi encaminhado para a própria urgência de lá. Então, eu tinha toda essa informação. E se eu não tivesse, eu poderia ter acesso a essa informação, já que o setor de oncologia fica ali, né, dentro, faz parte, vamos dizer assim, do complexo do USE. Então, vamos lá. Então, como foi que ficou o preenchimento dessa DO? Né? Como foi que a gente fez a correção para o sistema? Uma neoplasia de garganta e não de pescoço, né? Ele tinha um diagnóstico de que era de garganta, né? Então, é um CID específico. De pescoço é uma coisa meio que indefinida, né? É de região e não de garganta, como ficou aqui. Levando uma metástase cerebral. E, para mim, é importante, sim, dizer que o paciente era um tabagista e um etilista, né? Porque são duas causas possíveis, né, de levar a essa neoplasia de garganta, tá? Próximo caso. É uma paciente do sexo feminino de 53 anos, em que está lá escrito na DO original. Foi uma pneumonia, que levou a uma sepse, que levou a um choque séptico e que levou a uma insuficiência múltipla de órgãos, né? A gente poderia, de início, dizer assim, olha, aqui era um traço, e aqui faria pneumonia, levando a insuficiência múltipla de órgãos. Insuficiência múltipla de órgãos não é nada, né? Não quer dizer nada, não significa nada para a gente. E pneumonia também é uma causa, né? Garbage é uma causa incerta. Por que eu estou, né? O Ministério fala e eu falo muito de pneumonia? Pela quantidade de DO que eu vejo de pneumonia, fica parecendo que a gente tem uma fragilidade pulmonar na nossa população, ou que a gente está tendo um germe poderoso que está aqui circulando, que está matando as pessoas de pneumonia e que a gente não está identificando, né? Você veja como é uma importância, a gente acabou de sair, né? A gente ainda está com a história de Covid, e você veja qual foi a importância de a gente diagnosticar uma coisa diferente e colocar um nome, né? Porque, com certeza, se isso não tivesse sido investigado, ia sair a maioria como pneumonia, e ainda sai, viu? Tem muitos casos de Covid que chegaram na mão da gente que era pneumonia, que, na realidade, foram Covid, né? Então, para você ver a importância da gente ter de investigar a pneumonia e saber por que a nossa população está morrendo tanto de pneumonia, onde é que a gente está com o problema? Lembra que isso lá atrás, né? Eu não me lembro o ano realmente, mas eu lembro que a partir disso, dessas grandes causas de pneumonia, foi que partiu a história de a gente fazer vacinação, né? Vacina da gripe obrigatória, né? Para as pessoas de idade, obrigatória para as pessoas com doenças crônicas, obrigatória para as pessoas que trabalham com a saúde. Isso tem a ver com o quê? Com a análise dessa grande quantidade de DOs com pneumonia. Eu precisava ver o que era. E eles acharam uma coisa, o que foi? Né? Que a falta da vacina, que em muitos dos casos começavam realmente com o vírus, né? A influenza. Então, foi isso que partiu para uma medida de saúde, que hoje a gente sabe que está lá escrito que a gente deve fazer as vacinações. Então, e a gente precisa melhorar isso aqui. Por quê? Porque a gente ainda tem muito caso de pneumonia. Bom, então, isso aqui, por ser pneumonia e um garbage, gerou uma investigação. Na investigação dessa paciente, era uma paciente diabética hipertensa, que já tinha sido submetida a amputação no pé direito e de vários pododáctilos esquerdo. Ela era tabagista, ela foi tabagista por 40 anos. Ela veio transferida do hospital de Itabaiana com a história de ter entrado lá com uma dor precordial, dispneia e vômitos. Tem um ECG mostrando um supra de ST de V1 a V4. Ela veio transferida de Itabaiana para cá. Ela foi submetida a uma osteoplastia e foi colocado
estente e evoluiu com insuficiência respiratória. Então, vocês entendem que tudo isso estava no prontuário e que isso não foi uma pneumonia, e está aqui bem claro, mesmo a paciente tendo um histórico de tabagismo há 40 anos, vocês entendem que isso não teve nada a ver com pneumonia, que o que era pneumonia, na verdade, foi uma insuficiência respiratória decorrente de um infarto agudo do miocárdio. Está aqui bem claro. Isso aqui, ó, gente, foi visto no prontuário, fazendo a investigação do prontuário, né? Então, a gente fez a alteração da DO no sistema, né? Isso ficou um infarto agudo do miocárdio, que levou a uma insuficiência respiratória aguda, e que aí eu posso até colocar, que aí, né, essa insuficiência respiratória pode ter levado também a pneumonia, pode ter levado a sepse ou infecção respiratória, né? Pode, mas tudo não começou de uma pneumonia, que uma pneumonia de quê? Apenas porque ela era uma tabagista? Não. Tudo começou por um infarto agudo do miocárdio. Certo? Próximo caso. É um paciente do sexo masculino de 44 anos e que estava assim escrito. O paciente morreu de pneumonia adquirida na comunidade que levou a sepse. E embaixo, metástase. Metástase de quê? De onde? O que esse paciente tinha? Então, vocês entendem que eu escrevo e eu devo escrever, mas eu devo escrever uma coisa lógica, porque isso tem que gerar um código, né, da CID, que é o codificador. Então, metástase de quê? Veja, paciente de 44 anos e que eu tenho não sei o quê, uma metástase, e morre de pneumonia, só em olhar essa DO, a gente já acha que sabe que vai ter alguma informação importante em algum lugar e que a gente precisa descobrir. Só olhando a DO, a gente já vê, ó, isso aqui, vamos ver essa investigação e vamos atrás que deve ter alguma coisa, tá? Então, lá na investigação, paciente com história de neoplasia óssea, descoberta em 2016, levando a amputação de perna na altura da coxa. Em 2017, ele foi diagnosticado com metástase na área pulmonar e, em novembro, iniciou quimioterapia, sendo realizada 56 sessões até setembro. Então, entendem que isso aqui estava no prontuário do paciente. Então, a gente está mostrando aqui os casos que realmente a gente partiu para a investigação e a gente conseguiu ver. Então, a gente entende que se eu vi isso na investigação, está lá no prontuário e quem atestou o óbito poderia ter visto essa informação. Se a informação estava lá, bastava ter folheado. Se o prontuário estava extenso, isso devia estar sinalizado em algum local do prontuário. Certo? Então, o que era pneumonia, na verdade, né, virou uma neoplasia óssea com metástase pulmonar. Aí alguém vai dizer, mas ele também podia ter tido pneumonia? Podia, mas aqui entraria neoplasia óssea, metástase pulmonar e pneumonia. Mas tudo começaria de onde? Da neoplasia óssea. A causa básica era qual? Essa. Vocês vão ver que eu estou dizendo como eu coloquei, mas vocês às vezes vão colocar de formas um pouco diferentes e lógicas também. Mas a causa, com certeza, vai ficar aqui, ó. Não vai ser causas como essa. De jeito nenhum que não vai. Tá? Próximo caso, né, que a Naua falou bem e eu iria comentar agora. Das várias reuniões que eu participei com outros colegas, inclusive fora do estado, quando eu digo assim, aquele paciente que morreu por causa mesmo, porque já estava na hora, né, de morrer, eu entendo, e eu sempre coloquei como senilidade, e senilidade é considerado pelo Ministério como causa Garbage. Por quê? Porque é um grande número que está escrito como senilidade, e do mesmo jeito que é um grande número como pneumonia, como hipertensão arterial, ele quer que diga assim, foi mesmo por senilidade, nossa população realmente está ficando muito idosa e morrendo de idade, ou era alguma outra causa que não foi colocada, né? Mas, vou voltar a dizer, ninguém chega a uma conclusão. Como o Kenawa disse, isso já está sendo interrogado a nível internacional, né? Mas ninguém chega a uma conclusão, todo mundo diz de uma forma, e eu, pessoalmente, quando é aquela que eu digo assim, aquele velhinho, né, que na história está lá escrito assim, ele foi se ultimando, ele estava ficando cada dia mais fraco, teve um resumo uma vez que a gente viu assim, a luz dele foi se apagando, foi assim que estava escrito, inclusive, na investigação feita pelo município, que foi
o relato do familiar. Esses casos eu realmente coloco senilidade e entendo que a gente procurou tudo no prontuário e não havia realmente uma causa, então vai ficar senilidade mesmo que considere que isso é um garbage. Mas você veja, uma senilidade faz o quê? Gera investigação. Aí a gente foi fazer a investigação. A gente, quando eu digo, a Secretaria Municipal, né, o pessoal foi, a gente vai atrás e a gente pega essas informações e tenta gerar alguma informação melhor. Essa paciente era hipertensa, cardiopata, fazia uso de hidroclorotiazida e Ancoron, tinha um histórico de colelitíase biliar diagnosticada há 5 meses. O quadro agudo dessa paciente ela iniciou um quadro de diarreia, cansaço, dores no estômago e febre alta. O ultrassom da paciente mostrou uma ascite de moderada a grande volume e uma hepatopatia e uma nefropatia. Então, você veja que essa paciente, na verdade, não foi aquela que foi ficando fraca, ela teve um quadro agudo que levou a esse óbito, né? É diferente daquela paciente, como eu disse, que lá na história, não, ela foi enfraquecendo até que morreu, não conversava mais, já não conseguia mais abrir a boca para comer, era difícil que a gente conseguisse que ela falasse com a gente. Isso, sim, para mim, é uma história de senilidade. Mas aqui não, aqui nós temos um quadro agudo, né? Fora que era uma paciente cardiopata, hipertensa, e que você veja que no ultrassom ela já tinha uma hepatopatia ou nefropatia, já tinha, né, alterações, né, no fígado e no rim, provavelmente por essa doença hipertensa cardiopata. Como foi que eu entendi que essa paciente teve, né, por essa história recente? Eu acho que essa paciente, sim, ela teve um quadro de colelitíase que estava aqui bem diagnosticada há 5 meses, e ela fez uma agudização. Ela fez um quadro, né, agudo e que ela entrou em sepse. Eu até interroguei se isso aqui era uma ascite por essa hepatopatia ou se eu interroguei até se essa ascite de moderada a grande volume, já que eu não tinha um quadro, veja, uma hepatopatia, uma cardiopatia, que ela podia já ter um histórico de estar sempre cansada, né? E aí a gente vê lá na investigação, ela vivia sempre cansada, ela dava entrada sempre no hospital por cansaço. E aí eu podia realmente relacionar com a hepatopatia e a cardiopatia. Mas não, foi um quadro agudo desse cansaço. E que eu interroguei se essa ascite não era peritonite já. Tá? Porque, como eu estou dizendo, ela não tinha um histórico, né, pelo menos na história que a gente conseguiu na investigação, entender que ela, apesar dela ter essa alteração, que ela via sempre com cansaço, que ela tinha edema de membros inferiores crônico, né? Isso são informações que a gente vai levando, né, em função da gente preencher. Então, para mim, essa paciente ela teve um quadro agudo e foi de uma colelitíase, né, e que aí morreu por causa disso. E não, com certeza, agora, com certeza não foi senilidade. Há colegas que vão pegar e dizer, Meire, mas eu acho que aqui foi, né, uma descompensação hepática. Que seja. Eu até aceitaria isso aqui, mas eu não aceitaria nunca a senilidade. Tá? O próximo caso era uma paciente do sexo feminino, de 77 anos, e que está lá, como a gente disse, acidente vascular cerebral, e não está dizendo qual, né? Gera investigação. Quando a gente foi para a investigação, está lá, paciente foi transferido de uma UPA, com história de mal-estar, seguido de desvio de comissura, afasia e hemiplegia. E está lá escrito no prontuário hospitalar do paciente, na TC, uma hipodensidade temporal esquerda, ou seja, estará caracterizado que realmente foi um AVC isquêmico, né? Então, você veja que essa informação, a primeira informação foi a que veio com, né, o histórico que a paciente foi atendida com um quadro realmente que parece, né, um AVC, e que foi encaminhada para uma unidade hospitalar maior. E está lá na unidade hospitalar essa imagem da tomografia. Então, assim, já poderia ter saído de lá um AVCI, não precisaria gerar toda uma investigação, tá? Você vê como foi simples, foi apenas a gente olhar no prontuário e chegar, né, chegar a essa conclusão. Próximo caso, um paciente do sexo masculino de 79 anos, em que a DO original está lá. Pneumonia levou a insuficiência respiratória. Como vários, né? Como uma grande maioria que chega para a gente. Como eu disse, pneumonia, vamos investigar. Paciente era asmático, apresentou tosse e sintomas gripais e ficou internado 17 dias. Então, vocês entendem, e eu entendo,
que esse era um paciente que já tinha asma, e que o foi que ele teve? Ele teve, realmente ele teve uma infecção respiratória. Mas por quê? Porque ele era um asmático. Não era apenas um paciente de 79 anos que teve uma pneumonia e pronto, né? Eu entendo que ser asmático e há muito tempo, sim, com certeza, né, causa uma fragilidade e uma grande chance desse paciente ter tido a pneumonia, né? Teve uma causa básica para ter, é isso que eu estou dizendo. Se eu não tivesse essa informação, a gente aceitaria que ficaria pneumonia e insuficiência respiratória, mas essa informação aqui, para mim, faz toda a diferença e você, com certeza, né, essa foi a causa básica desse paciente, foi por onde tudo começou. Tá? Então, a DO original ficou a asma, né, levando a pneumonia. Né? E eu poderia botar asma, pneumonia, insuficiência respiratória. Poderia, né? Mas tudo começou, com certeza, na minha cabeça, ficou com certeza pela asma, foi como eu disse, do mesmo jeito que a gente começou a fazer, né, que o Ministério da Saúde implementou que os pacientes, né, idosos, acamados, né, com algum tipo de fragilidade nessa parte respiratória, podia, né, tá tendo muita pneumonia, podia estar, né, tudo começando com a gripe, com influenza, e a gente passou a vacinar por causa disso, tá? Então, ele ser asmático, com certeza, contribuiu para essa pneumonia, e não apenas uma pneumonia que ele ganhou do nada, tá certo? Paciente do sexo feminino, de 77 anos, e que a DO original foi que ela era asmática, você veja um caso muito parecido com o anterior. O colega entende que a asma, está aqui escrito, ela contribuiu, mas que o paciente teve sepse. Né? E a gente vê, será que isso aqui não tem a ver uma coisa com a outra? Né? Será que isso não venha para cá? E aí você encontra essa mesma causa como a outra? Bom, gerou investigação. Na investigação, o paciente está lá diagnosticado com DPOC, admitido na urgência com dispneia. Então, você veja que essa informação estava na admissão do paciente, na FAI, né? Naquela primeira folha de admissão do paciente, estava escrito bem assim. Então, né? Veja que a informação é real, né? Que ela pode ser colocada, né? Como a gente fez, está aqui, DPOC, né? Com infecção. Se alguém disse que viu sinais de sepse, eu posso botar com infecção, né? A gente não leu, às vezes a gente não consegue ver no prontuário alguma coisa, mas a gente até tenta levar em consideração o que o colega botou. Então, né? Lá, eu poderia botar DPOC só, e ser apenas isso aqui, ser uma crise asmática, né? Ser uma dispneia apenas por asma, e eu colocar aqui DPOC insuficiência respiratória. Mas eu entendi que se o colega viu alguma coisa que eu não consegui ver, né? Na investigação, mas ele viu algum sinal de sepse, eu posso botar. Mas veja, causa básica vai ficar DPOC, não vai ficar sepse, que é sepse de quê? Né? E nem vai ficar apenas asma, né? Vai ficar como DPOC mesmo, que é o que está lá escrito, né, no prontuário que está lá, que foi visto na investigação. Paciente do sexo masculino, de 79 anos, olha lá a pneumonia de novo. A pneumonia que levou a uma sepse de foco pulmonar, que levou a um choque séptico, você veja que as redundâncias. E na parte 2, diabetes mellitus, né? De novo, pneumonia. Por quê, né? Foi assim mesmo? Tinha mais alguma coisa nessa pneumonia? Gera investigação. Vamos lá na investigação. Paciente obeso, tabagista, diabetes tipo 1, hipertenso, né? Com ferimento infectado no pé. Esse paciente foi internado e foi interrogado sepse. Está lá no prontuário. Sepse de pele e ou pulmonar. Está lá escrito no prontuário. Em terapia de renal substitutiva, ou seja, indicação de hemodiálise. O paciente, né, ele veio de um local com essa histórica adiante, é obeso, tabagista, diabético tipo 1, hipertenso e tinha um ferimento infectado no pé. Ele foi internado e foi dito que ele estava em sepse, interrogando se era da pele ou pulmonar, mas em franca necessidade de hemodiálise. O paciente foi internado, começou a hemodiálise, o paciente subitamente evoluiu com a dor torácica, com aumento das enzimas cardíacas, com dispneia, e foi necessária intubação orotraqueal nesse paciente.
E, novamente, está lá no prontuário. Diagnóstico de tromboembolismo cardiogênico e ou pulmonar. Está lá escrito DAOP, doença arterial obstrutiva periférica. Está lá escrito leucocitose persistente. Então, você veja que no prontuário tem todas essas informações e que essas informações podem fazer eu pensar em gerar uma outra forma de preencher essa DO do que uma simples pneumonia. Eu estou entendendo que, no meu entendimento, e aí eu vou dizer, vão ter colegas que vão dizer que podem, eu colocaria essa DO de uma outra forma. E a gente está aqui para discutir, e eu aceitaria, inclusive, outras formas. Esse foi um caso que demorei a chegar a uma forma, que eu achei que era a forma melhor, que resumiria todas essas informações que estavam no prontuário. Mas, com certeza, eu não me contentaria com isso aqui, pneumonia começando tudo, tá? Então, eu entendo que esse paciente era um diabético com complicações vasculares, por isso esse ferimento no pé, tá? Então, ele tinha complicação vascular, está aqui reforçado quando alguém bota no prontuário que ele tinha doença arterial obstrutiva periférica, né? Reforça isso aqui, que por causa disso ele teve uma infecção de pele, né? Está aqui quando o colega bota sepse de pele ou pulmonar, né? Daqui ele teve uma erisipela, eu continuo achando que é uma causa, uma infecção de pele, mas eu tinha mais sinais de ser alguma coisa de pele do que pulmonar, e subitamente ele tem uma dor torácica com aumento de enzimas, aí sim ele faz um quadro, para mim, de trombopulmonismo, de tromboembolia pulmonar, mas que começou de uma infecção, e que a infecção veio por quê? A diabetes com complicação vascular. Eu poderia não botar tromboembolismo e resumir tudo em sepse, poderia, mas eu não vejo como eu não estou começar com toda essa sequência sem pensar nisso aqui, ó. Não só apenas diabetes, mas diabetes com comprometimento vascular, que foi tudo começou, esse ferimento no pé, que levou a infecção, que levou a um tromboembolismo, né? Que levou a alguma coisa, né, cardiogênica, né? Então, esse foi um caso bem demorado para eu concluir, mas o que às vezes você tem muita informação e às vezes você não consegue fechar. Mas eu achei que essa forma foi uma forma mais, né, melhor que eu pude fechar. Com certeza não partiria nunca para poder dizer que tudo isso começou como uma pneumonia simples. Tá? E aí, a gente termina só dizendo que, assim, a gente tem esse livrinho do Ministério da Saúde, que é de como preencher, né, a declaração de óbito, que já tem, inclusive, a nova edição saiu agora, em 2022. A gente já tem essa edição em PDF, a gente não tem, né, ela da forma impressa, a gente já tem na Secretaria sob a forma de PDF, e aí, se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar. E a gente tem um aplicativo chamado Atesta DO, né? Esse aplicativo, ele é muito bom. Eu já mexi com ele, não é tão grande, né? Ele é muito resumido, mas ele dá algumas ideias, ele tem também exemplos, né? Ele vai citando coisas que hoje também na aula da gente, a gente fez questão de chamar a atenção para esse melhor preenchimento, tá? Então, são possibilidades de vocês terem esses aplicativos, e aí, na hora que uma precisão, vocês ajudarem. Ele tem locais de exemplos e que você também pode simular, e você vai colocando as possibilidades e eles vai ajudando também, tá? No preenchimento, tá? Quero agradecer a todos, a gente vai abrir para poder justamente ter a discussão, os colegas, né, tirarem dúvidas. O que eu estou querendo dizer a vocês também que a gente está à disposição, esse é o telefone lá, né, da própria secretaria, onde a gente fica, o ramal da gente, né, da vigilância do óbito. Esse e-mail é da gente também, da vigilância do óbito. Vocês podem, né, entrar em contato com a gente está lá à disposição. A gente também está à disposição, vocês acharem que quiserem, né, discutir algum caso, um dia marcar, eu estou com vários casos aqui, quero discutir, marcar um dia para ir lá. A gente tem essa disponibilidade, né? A gente quer isso, é isso que eu estou dizendo, a gente quer que vocês se envolvam nessas declarações, de preencher da melhor forma, eu vou voltar a dizer, a gente não pode culpar a secretaria nem o ministério, quando vocês viram aí que todos esses dados partem da gente, de nós médicos, que somos os responsáveis por preencher a DO,
que somos os responsáveis por botar ali escrito, bem identificado qual é a doença, qual é a sequência lógica, porque isso vai gerar um código que vai ser colocado no sistema que vai analisar. Mas tudo parte do que está escrito na DO, do nome e da sequência lógica. Então, esses dados são nossa responsabilidade, tá certo? E evitar que a gente fique gerando investigações quando as causas são bem óbvias. Se não forem tão bem óbvias, sim, tudo bem, vamos gerar identificação e vamos mobilizar todo mundo para a gente tentar chegar. Mas, às vezes, não é necessário gerar essas investigações que estão lá muito claros, que bastava só que a gente realmente olhasse. E vou voltar a dizer que vocês criem um prontuário, um formulário dentro do prontuário que facilite a vida de vocês, tá?